Bem, aqui no Facebook a gente já está ao vivo, acredito que muito em breve também a gente já vai estar ao vivo na TV Interior. Nessa quarta-feira aqui que já fica tão tradicional o futebol, né? A gente fica aí segunda, terça, ansioso para começar o futebol. Não estamos podendo estar vendo futebol, mas a gente não pode deixar esse espírito morrer. E esse é o objetivo da live que nós estamos promovendo. E a gente fica assim, pensando de que forma que a gente pode agraciar o nosso público, né, que acompanha a TV Interior. E a gente alcança 12 cidades. E quando a gente tem a honra de receber pessoas do nível do Rondinelli, a gente fica assim, muito motivado, muito emocionado pela profissão, pela escolha que a gente fez. Então, Rondinelli, é um prazer muito grande receber você aqui na TV Interior. A gente aí, daqui a pouco eu vou apresentar todos os comentaristas, todo mundo que está participando com a gente. Mas é um prazer muito grande, Rondinelli. Seja bem-vindo à nossa TV Interior. Primeiramente, meu boa noite, é um prazer enorme, prazer muito mais meu pelo convite, agradecer ao Eduardo, ao próprio Jairo, que fez essa ligação, e a gente está pronto aqui para rememorar, rebobinar filme e lembrar de tudo aquilo que vocês possam perguntar e de tudo aquilo que a gente pôde proporcionar a essa sigla Clube de Regatas do Flamengo, juntamente com essa nação maravilhosa. As minhas lembranças de tudo isso que eu falo é exatamente por tudo o que o futebol me proporcionou. E o que aconteceu na minha vida como criança, como garoto. Eu saí do interior de São Paulo, então tive o privilégio, a oportunidade de ser presenteado por um ex-atleta, de me mostrar um caminho do qual eu abracei, do qual foi muito gratificante viver tudo isso que a geração Zico viveu, desde da base até o profissional. Rondinelli, você assim, participou de momentos muito especiais do esporte brasileiro. Se a gente pudesse, eu tenho certeza que a gente ficaria até meia-noite aqui, batendo papo, conversando com você. Eu vou apresentar aqui, participando com a gente hoje, nós temos as presenças dos nossos amigos, né, acima de tudo, o André Loivos, que também é jornalista, trabalha no meio da comunicação também, né, André? Boa noite. Boa noite, Duda. Nosso amigo Eduardo, obrigado aí pelo convite. Um grande prazer estar com vocês aqui. Rondinelli, nosso Deus da raça. É uma alegria muito grande poder contar com ele aqui. Acho que a galera do interior vai gostar das histórias, e já teve um pouco de contato com ele em algumas das passagens que ele já teve aqui pelo interior também, né? Esteve em Cantagalo, já esteve em Cordeiro, e por toda a história futebolística que ele tem, né? Então, e para nós rubro-negros ainda mais, mesmo sabendo que ele teve também história em alguns outros clubes, em momentos diferentes, distintos, mas muito legal, muito bacana. Obrigado você, Dudu, pelo convite de estar nessa live com ele, e acho que os rubro-negros vão estar muito felizes, mas se sentindo muito representados, mas é óbvio que as outras torcidas também sabem reconhecer a importância de Rondinelli como esportista brasileiro. Obrigado pelo convite, boa noite a todos, boa noite, Rondinelli. E a gente fica, né, Rondinelli, assim, sofrendo um assédio enorme, né? Muita gente querendo participar, mas a gente vai naqueles rubro-negros da gema mesmo, aquele que a gente sabe que acompanha, que curte, que vibra, que chora, que sonha. E o José Mauro, que é promotor, prestigia demais o nosso trabalho. Assim, toda vez que a gente está fazendo uma live, ele acompanha, ele manda uma mensagem, e não poderia deixar faltar hoje, né, Maurinho? Boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, Duda, amigos, André, Xará Mauro e o nosso grande Rondinelli, Deus da raça. É um prazer estar participando desse programa com vocês, e me sinto muito representado como
rubro-negro cantagalense da Gema, saí do nosso estado para trabalhar em Minas Gerais, já estou há 26 anos lá, mas nunca me esqueço das minhas raízes e de uma memória rubro-negra muito forte e que, sem dúvida, tem Rondinelli como um dos ícones dessa minha veia rubro-negra que é muito aflorada até hoje. Um prazer, Rondinelli, estar participando de um programa contigo, nosso eterno Deus da raça. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigado. Mauro. Pode falar, Rondinelli, desculpa. Eu esqueci até cumprimentando o André pelas palavras, ao doutor pelas palavras. E eu acho que eu não gosto de usar a palavra acho, ela é meio termo. Ou a gente fala tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente aprendeu, porque é exatamente aquelas duas palavras que eu falo, rebobinar o filme e rememorar tudo aquilo que a gente fez junto à nação rubro-negra. E isso é uma coisa confirmada, uma coisa realizada que nós pudemos proporcionar junto a esses torcedores que são vocês. A gente pega, logicamente, da nossa época, os 60, os 70, mas eu tenho certeza comigo que naquela geraçãozinha foi aonde começou uma história de Márcio Braga, de Cláudio Coutinho, de Zico, que eu tenho, ele sabe disso, o meu maior ídolo como pessoa, como atleta, como pai de família, como profissional. Então, ele é uma referência única em relação a tudo aquilo que eu pude extrair dele em relação a eu caminhar nessa vida terrena e, principalmente, na profissão que eu abracei. Eu convivi com ele durante 13 para 14 anos, desde a base, cheguei ao clube com 13 para 14 anos, e o gostoso é junto ao André, junto ao doutor Marinho, e a você, Eduardo, e eu me falo o nome do próprio que você ia apresentar. Vou te apresentar agora, Rondinelli. Esse é o Mauro Santana, ele é repórter, já trabalhou na Band, hoje é um dos proprietários da Rádio Onda Mix. E já vou deixar aí, além da sua apresentação, Mauro, você também já fazer a primeira pergunta aí para o Rondinelli. Maravilha. Olha, quero agradecer enormemente, primeiramente, uma boa noite para você, Duda, meu amigo, André, o Zé Mauro, meu xará, a todos os amigos que nos acompanham agora pela TV Interior, né? Esse canhão na região serrana do Rio de Janeiro, pegando vários municípios, 12 municípios aí em toda a região, e um trabalho que só cresce. E deixa eu aproveitar para parabenizar a sua produção, né? Até porque essa presença ilustre aqui, e agradecer por você me dar essa honra, por você me dar esse privilégio de poder participar de uma live ao lado de, para mim, um dos mais míticos e folclóricos personagens da história do Flamengo. Eu que tive a grande honra de conhecê-lo pessoalmente logo no meu início de carreira. Eu tinha meses como jornalista de profissão e de setorista do Flamengo e estive na apresentação do filme. Você vai lembrar, Rondi? Em homenagem aos 25 anos do seu gol que entrou para a história do Flamengo, aquele gol que abriu o caminho para a época de ouro, que perdurou até 1983, período pelo qual o Flamengo ganhou tudo. E, para mim, aquele é um dos 3 mais míticos gols da história do Flamengo, junto com o gol do Pet em 2001 e com a virada histórica que o Flamengo fez em cima do River Plate no ano passado. Boa noite. Boa noite, prazer enorme estar com você. E é exatamente isso, tudo que você falou. Eu participo de eventos, vou muito não só dentro do Brasil, mas como fora dele. Eu sou padrinho de uma torcida enorme nos Estados Unidos, a Fla West Way, dirigida pelo xará do meu querido Eduardo Concerdei. Ele é de BH.
hoje mora nos Estados Unidos, e lá tem um grupo muito forte. Então, tudo isso que você expôs, tudo isso que você falou agora, realmente nos gratifica muito, sabe? Nos honra muito em relação àquilo que a gente pôde fazer junto a essa sigla. Eu vou estar sempre reafirmando e me pontuando em cima da sigla, porque ela, juntamente com os dirigentes, com os nossos funcionários, conosco, atletas, a gente pôde fazer uma história inconteste. Isso é um orgulho da gente poder propagar e reconhecer hoje, não só a gente vai relembrar, como a gente vai reafirmar tudo aquilo que a geração, desde Bandeira de Melo, que organizou a casa, após Bandeira vem o Landim e faz essa mesma história que escreveu Jorge Jesus, juntamente com esse elenco maravilhoso que os gestores que estão lá no Flamengo estão fazendo. E, principalmente a isso, é essa nação, antes de acontecer a pandemia, eu acho que todos vocês acompanham, e eu tenho muito contato. O Flamengo, se não me engano, estava com 170 mil sócios torcedores. É uma coisa de fazer inveja e que outros clubes peguem isso como exemplo. Porque o Flamengo ele não pode ser único, não é verdade? Então, a gente viveu uma época daquela geração Zico, onde todos estavam no mesmo patamar. E hoje, o Flamengo ele sobra no meio principalmente no futebol carioca, entendeu? Em relação à sua parte administrativa. E todas as coisas boas, independente de qualquer profissão, a gente tem que tirar proveito. E se tem uma coisa que nós brasileiros somos apaixonados, é pelo futebol, por essa redonda, por essa menina chamada bola, que nos faz, nos finais de semana, no meio de semana, um pouco mais felizes, em estarmos com os amigos, em estarmos com a família, em levarmos a família para um campo de futebol, para a gente assistir um bom jogo, às vezes pela telinha, pela televisão. Rondinelli, primeiramente aqui eu queria agradecer ao Jair Amaral, porque ele que foi a pessoa que possibilitou, né, esse encontro, essa live. Então, assim, o Jair faz um trabalho muito bacana e eu lembro da oportunidade que eu conheci quando você veio aqui em Cordeiro, você também já veio em Cantagalo, com o Master do Flamengo, e veio você, veio o Andrade, veio o Adílio, veio o Nélio, veio uma turma boa. Como é que tá aí o Master do Flamengo aí? Lógico que agora vocês não estão, tá parado, né? Mas o projeto se mantém, você ainda participa. Como é que tá? Fala um pouquinho disso daí para a pessoa que quer ver o Rondinelli dentro de campo, porque eu acho que isso não tem preço, né? Para quem tem a oportunidade de presenciar um evento como esse. Olha, a gente está, logicamente, todos reclusos, respeitando essa pandemia, e, logicamente, que os eventos, os convites foram adiados. Eu até recebi um telefonema ontem de amigos que fazem esse contato ali na região de São Paulo e sul de Minas, e a gente tem muitos eventos que eram para ter sido realizados em março, abril, foram transferidos todos para o mês de agosto, o mês de setembro. E, dessa maneira, também, os atletas, né, que participam de muitos convites também de embaixadas e consulados. A gente faz muita visita onde o Flamengo tem, em cada estado ou cada cidade do Brasil,
denominado pelo diretor, o vice-presidente-geral do Consulados e Embaixadas, Maurício Gomes de Matos, essa referência aonde se espalham essas denominação, consulados e embaixadas. Então, devido a essa, nós estamos totalmente alinhados, né, com o que ocorre no Brasil hoje, mas esperamos, nós temos que ter muita esperança, esperar que isso passe. É uma fase que a gente está vivendo e que logo que isso volte ao normal, a gente volte a ter esse contato com os torcedores, para a gente fazer os nossos joguinhos, estão todos ansiosos para que isso volte logo e a gente reiniciar a nossa vida de contato com tudo aquilo que a gente fez de melhor, procurou fazer de melhor junto ao Master, né? Que hoje é a denominação Flamaster, o Master do Flamengo. Então, agradecer novamente ao Jair Amaral por essa oportunidade. Jair, obrigado mesmo. Maurinho, a gente estava, o José Mauro Maurinho é promotor, a gente estava conversando, né, mais cedo, o Mauro, até você teve um probleminha aí, saiu, o Mauro falou que o gol de 78 está entre os 3 mais assim, representativos, junto com o do Pet e, é claro, aquela vitória contra o River. A gente estava falando e você assistiu esse jogo pela TV, né, Maurinho? Fala um pouquinho da experiência daquele time de 78 e deixo aí para você fazer sua pergunta para o Rondinelli. Maurinho, eu acho que ele está com um problema no áudio, né? Alô? Acho... não está saindo o áudio dele, não. André, então eu passo para você, faz sua pergunta aí para o nosso Deus da raça, Rondinelli. Vamos lá, então. Opa, o Maurinho voltou. Tô sim, Maurinho, vamos lá. André, desculpa, daqui a pouco você. Vamos lá. Sem problema. Eu tenho que me desculpar. Saí e entrei de novo aqui, está com algum problema, pelo visto, na conexão. Então, é verdade. Eu assisti a essa partida ao vivo, né? Eu era bem molequinho, sou nascido em 70, mas já acompanhava muito o Flamengo, né? E tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Tranquilo. E eu me lembro bem desse jogo, no finalzinho da partida, o cruzamento do Zico, e que o Rondinelli subiu, se eu não me engano, por cima do Abelão, e cabeceou lá na forquilha, no ângulo de Leão, que era goleiro do Vasco. Isso aí foi foi um dos importantes batizados que eu tive na minha vida, né, que o Flamengo me proporcionou, e assim, o ídolo, o herói desse batizado, na verdade foram 2. Zico, que é herói de todos nós também, o Rondinelli falou que é um ídolo dele também, claro, é de toda a nação rubro-negra, e o Rondinelli, né, que já era o deus da raça, e depois desse gol ficou, de fato, consagrado nos anais da história do Flamengo. Rondinelli, a minha pergunta é a seguinte, quando saiu aquele escanteio, era o finalzinho da partida, essa jogada, ela tinha sido ensaiada, ela era ensaiada, do Zico cobrar a bola bem aberta, no segundo pau, bem alta, para você buscar de cabeça? Doutor, o senhor fez uma pergunta que ela é bem assim, propícia, no sentido de tudo aquilo que ocorreu naquele jogo. Eu vou me alongar um pouquinho para falar. Conte essa história. Naquele jogo em si, o Vasco se empata, leva para um outro jogo. Eu vivi um céu, eu vivi um inferno e depois eu vivi o céu. Porque, logicamente, o senhor não vai lembrar. 2 minutos antes desse escanteio, eu tento adivinhar uma bola de Roberto
e ele me dá uma meia boca e me tira da jogada e põe o Paulinho, que tinha um meio campo no Vasco, Paulinho e Guina, 2 jogadoraço mesmo. Top, craque. E Roberto bota Paulinho na cara do Cantarelli, bem no bico da pequena área. E se ele dá uma chapada direto, ele faz o gol. Nós temos que ir para outro jogo, porque nós tínhamos ganho o primeiro turno e levaria para outro jogo para disputar esse segundo turno. E nisso, eu tomei umas broncas do Carpegiani quando eu saio para ir para o... Porque o Carpegiani, capitão do time, eu com 22 anos de idade, aquela coisa, né, novo, e a gente vinha, não sei, vocês na história vocês vão lembrar, nós vínhamos de 2 derrotas consecutivas de perda de campeonato, por penalidade, 7-6. Zico e o nosso saudoso Geraldo perderam as penalidades, e no ano de 77, um garoto recém-saído da base foi o Tito, perdeu o pênalti e nos tirou de sermos campeões. E nessa que eu estou brigando, discutindo, que eu vou me arrancar para ir para a área, porque o Zico é de uma leitura de cada atleta que ele acompanhava dentro do jogo, um negócio assim maluco. A visão periférica dele, ela ultrapassa os 360 graus. Ela é uma coisa assim. O homem sabe que quem é o meia que está jogando com ele só não vai fazer porque, de repente, tropeça, mas que ele dá tudo já de mastigado, isso aí é uma coisa incontestável. Porque, desde a base, a gente sempre lutou para chegar onde nós chegamos, sendo bicampeões juvenil. Mas, voltando à leitura desse jogo, o Zico sempre ele faz elogios em relação à minha impulsão. Eu tenho 1,78 m. E, na minha infância, no interior de São Paulo, no primário, a gente tinha o professor de educação física no primeiro colégio, no primeiro ginásio, no segundo ginásio, até eu caminhar para o Rio de Janeiro. A gente sempre teve atividades físicas de voleibol, de basquetebol, futebol de salão. Futebol a gente jogava, como eu falei para vocês, no paralelepípedo, arrancando o tampão do dedão do pé. Enfim, nisso, o Zico pega essa bola, que são os detalhes daquilo que você tem que sobrepor, às vezes, ao seu colega. Clima quente numa decisão. Você sabendo que você tem que realizar alguma coisa, a sua equipe. Porque o time do Vasco era um time experimentado, um time experiente. E nós éramos garotos, nós estávamos com... Olha que pressão. Você com 2 anos nas costas, tomando do seu maior rival a perda de título. Aí você vai para um terceiro, você tem que ser ousado, você tem que ter intuição, você tem que criar alguma coisa. E eu sempre fui um jogador voluntarioso e de uma impulsão muito boa. Quando o Zico ele faz um sinal para mim, quando ele abaixa a cabeça, ele já viu que eu estava saindo. E a inteligência dele, por ele saber que eu tinha uma boa impulsão, o que ele faz? Se você pegar no vídeo, você vê que quando ele cruza essa bola, eu digo que ele fala, eu mudo até o teor do que eu estou falando. Em vez dele cruzar, ele alça. Por que ele alça? Ele alça porque sabe que eu vou sair para brigar no alto com o Abel ou com o saudoso Orlando, que era o lateral direito. Marco Antônio também sempre foi uma defesa bem alta. E nisso ele põe eu para brigar. O que acontece? O Roberto, nesse bate-boca do eu e Carpegiani, porra, tu quase que entregou o ouro lá, você agora vai ser
sair para cabeça. O problema é teu, meu irmão. Fica você de zagueiro aí que eu vou para lá. Entendeu? Tipo, você tem uma... E nesse entreveiro entre o Roberto, o que acontece? O Roberto acha que eu vou parar no meio do caminho. Aonde me dá a condição de eu sair mais alto do que o Abel, porque eu estou... E ele não, ele está saltando parado. E nisso me dá a condição, porque uma outra coisa que desperta a defesa do Vasco, assim, pô, o Zico bater escanteio, aquilo ali houve entendeu? São detalhes que depois a gente indo buscar, mas como que o Zico, que vai preocupar 3 defensores, vai bater um escanteio? Se essa bola resvala na defesa, pode sobrar para ele e ele fazer o gol. Então, toda essas histórias que ocorrem durante a partida, você tem que tirar proveito. Você tem que estar ligado durante os 90 minutos. Então, é nesse momento que ocorre. E dentro disso aí, doutor e André, o Mauro, e a todos os que estão nos acompanhando, teria que ocorrer uma decisão de conquista de título, porque olha o que o Flamengo realizou de jogadores feitos na base. Tinham, se não me engano, 6 ou 8 jogadores, alguns estavam no banco, feitos dentro de casa. E o Flamengo começou depois, em ano seguinte, vir fazer a mesma coisa. Depois veio a geração Júnior Baiano, Marcelinho, Djalminha e tal. Enfim, mas esse jogo em si, ele foi um divisor de águas para a diretoria do Flamengo, para todos os funcionários que estavam ali, em relação a tudo que ele foi buscar na sequência dos anos. A gente foi tricampeão carioca com aquele de 78, que teve 2 especiais, 79 e 79. O brasileiro em 80. A Libertadores, que eu fiz os dois primeiros grupos. Depois eu tive uma lesão muito séria, não participei, não fui vendido, saí fora. Mas, nesse contexto geral, olha o que o Flamengo foi buscar. Se não me engano, o Mauro ou o André, que falou de 8-3, que o Flamengo foi até 8-3, Campeonato Brasileiro, né? Então, é um negócio que realmente aquele grupo e todos os treinadores que conviveram, que nos deram a oportunidade de sermos como os vencedores, escrever essa história. Então, quando eu me alongo, eu fico lembrando, sabe, da torcida. Naquele jogo, eram 128 mil pagantes, que eu tenho a figurinha daquele jogo. Mas de carona, tinham mais de 20, 30. Porque tanto pela parte do Vasco como pela parte do Flamengo, tinha aqueles convites, tudo isso existia. Então, o estádio devia estar com umas 150 mil pessoas. E você vai agraciado com um gol daquele. Não, sabe, é um negócio de maluco. Eu tenho. Aí você vai, eu vou ficar aqui. Eu peguei uma camisa como a minha, número 3. Eu sou, graças a Deus, pelos meus pais, católico, romano. Eu fui levar essa camisa no dia seguinte, na padroeira, o padroeiro da Nação Rubro-Negra, São Judas Tadeu, na igreja lá em Laranjeiras. Eu peguei e botei aquela camisa. As pessoas, há 5, 10 anos depois, aonde que está aquela camisa? Aquela camisa eu entreguei lá no Santuário de São Judas Tadeu, em Laranjeiras. Então, você tem alguma coisa, você tem que deixar, eu falo assim, realizada por tudo aquilo que essa geração
Entende? Eu não vou citar outros nomes, porque quem teve o privilégio de conviver uma semana com a geração Zico tirou muito proveito. Agora, aquele que teve oportunidade de ficar muito mais, ficou totalmente... Rondinelli, a impressão que o rubro-negro tem é que a formação de caráter daquela geração passa muito por essa história, passa muito pela sua história. Deixa eu só mandar aqui um abraço, que o pessoal está interagindo com a gente no Facebook. O prefeito Beto Verbicário de Madalena está mandando um grande abraço para você. Beijo no coração dele, amigo do meu grande amigo que está em Macaé, Romilton. Gente finíssima, Isso. Beto Madalena, prefeito de Madalena. Santa Maria Madalena. É terra de um abraço para você. Isso. O Leonardo Lubanco, aí do nosso barril, que é o presidente da nossa embaixada aqui em Cantagalo, e que está representando aqui o André, o Maurinho, que a gente assiste jogo junto, a gente conversa futebol junto, também tá vendo. A Rejane Vaz, que é vascaína, tá sofrendo aqui com as nossas histórias. O Juninho Concedei. O Gilson Andrade também. O Gilson Andrade fez uma pergunta para você que daqui a pouco eu vou te fazer. O Sebastião de Paula Silva. André, e assim, agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Que sem eles a gente não consegue manter o nosso projeto. Se você gostaria de ter sua marca aqui na nossa live, na nossa programação, tá aqui o número do WhatsApp, faça contato. André, é contigo, meu irmão. Vamos lá. Valeu, Duda. Olha só, eu brinco muitas vezes com os meus pais. Na minha família, nós somos 3 irmãos, né? Tenho 2 irmãs mais velhas e, lamentavelmente, eu sou o caçula. Estou fazendo 40 anos já e não tive a oportunidade, infelizmente, de ver esse time em ação. E tudo que eu vejo, que eu leio, de tudo que eu já vi dessa época, né? Em 78 eu não era nascido ainda, mas eu lembro exatamente isso que o nosso Deus da Raça acabou de dizer, que aconteceram alguns fatos antes de 78, que o Flamengo acabou não se deixando de ser campeão, e eu li até algumas coisas, não sei se o Rondinelli pode confirmar isso ou não, de quando o Flamengo foi para essa final com o Vasco, por exemplo, alguns jogadores do Vasco diziam, é bicho certo, o Abel, inclusive, foi um deles. Vocês falaram de Abel aí. Bicho, jogar contra o Flamengo, hoje em dia o time do Flamengo não me mete mais medo, é bicho certo, e etc. E acabou com aquele gol lá, com aquela explosão maravilhosa, com aquele torpedo de cabeça que o nosso Deus da Raça deu ali, e foi maravilhoso. Rondinelli, eu também já estive em São José do Rio Pardo por conta de Euclides da Cunha, que é um escritor da nossa terra, e Euclides da Cunha me uniu a São José do Rio Pardo. Eu estive, há alguns anos atrás, com algumas delegações de Cantagalo, estudando Euclides da Cunha em São José do Rio Pardo, e nós, de tanta alegria que a gente tinha às vezes ali durante a cidade, a gente conheceu uma pessoa que aproximou, que falou, olha, aqui tem o Rondinelli, vocês querem conhecer? Ele fez um contato, a gente esteve no seu CT, o senhor nos recebeu lá, mostrou o vídeo desse gol, óbvio que você não vai lembrar, isso eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu estou falando de 96, 97, talvez, e mostrou o gol, contou essa história do Carpegiani, chamando sua atenção quando você disse que estava indo para o ataque. Poxa, eu fiquei arrepiado aqui com o senhor falando, porque me lembrou exatamente a história que o senhor estava contando. E aí eu fui lembrando tudo e fui levando um pouquinho mais para adiante, e de tudo que eu li sobre essa época, que realmente 78 foi uma grande virada para o rubro-negro, começou uma era assim, de ouro gigante, com títulos maravilhosos, né? E aí eu fui pesquisando um pouco mais e vi que você não participou de parte da Libertadores, só acabou de dizer que teve uma lesão, né? Eu tinha ali alguns meses, talvez um ano, né? E teve uma lesão, acabou sendo vendido, acho que foi para o Corinthians, se não me engano, que foi vendido. E depois veio o título, os maiores títulos do nosso clube, que é o título mundial, que você também acabou não participando. Como é que é isso, assim, dá uma pontinha de... ai meu Deus, poderia ter segurado um pouco mais, ou a venda era inevitável, alguém te queria ver fora, pode falar sobre isso, deseja falar sobre isso, eu tenho essa curiosidade. Olha, eu vou ser franco a vocês. Logicamente, a lesão me tirou da sequência, porque eu vinha como titular.
ali na Libertadores. Eu tive uma lesão muito séria, eu tive uma torção de tornozelo pelo centroavante do se não me engano, Cerro Porteño do Paraguai, me tirou. E eu fiquei já naquela situação de quase, vamos falar assim, pelo tipo de lesão, 1 mês você vai ficar afastado. Eu tinha participado dos 4 primeiros jogos do início da Libertadores. A gente vinha bem pra caramba, deixando o time em primeiro lugar. Mas o que ocorre? Nessa de quanto tempo vai ficar, apareceram clubes interessados, que já tinham feito alguma coisa. Foi o Atlético Mineiro, através do Dadá Maravilha, que fez uma referência sobre mim de o Atlético. A outra equipe era o Internacional e a outra equipe o Corinthians. E dentro dessa escolha, eu preferi optar em São Paulo pelos negócios que eu já obtinha na minha terra natal, em São José do Rio Pardo. Agora, eu confesso a você que dentro do que estava já ocorrendo na minha sequência do Flamengo, ia ser uma parada muito dura. Um jogador que já estava com seus 29 anos e já via alguém fazendo uma pressão em cima de mim, que era o nosso saudoso Figueiredo e o Mozo. E naquela época a gente tem que ter estritamente consciência de que quando você chegava com 28, estava beirando os 30 anos, jogador já está com final de carreira. E esse zum de alguns diretores, a lesão que eu tive, que era muito séria, vai demorar não sei quanto tempo, você vai ouvindo um monte de piadinha, um monte de indireta. Para mim não é indireta, é direta, porque pela minha personalidade, eu pesquei lá no alto, eu falei, eu não tenho condições de ficar aqui ouvindo certas coisas que a pessoa está me dirigindo há 1 ano e eu tenho 13 de Flamengo. Então, ele não tinha a mínima noção do que eu tinha passado, do que toda aquela geração passou, para mim ficar ouvindo, isso está bichado, isso não vai dar mais nada. Pô, então, é uma questão de personalidade. Então, eu vou ter que mostrar o meu valor em outro local, como eu também tenho consciência de que todos os ambientes que eu procurei, eu nunca encontrei igual ao que eu tive no clube do Flamengo. Então, isso, para mim, foi uma queda, e eu sempre cheguei à conclusão de que a minha saída do Flamengo foi que nem uma velhinha de 1 ano. Quem já viu o aniversário de 1 ano, tipo assim, você acende a velhinha e vai ver o Rondinelli tá apagando. É uma velhinha de 1 ano, ela apagou, não tem. Mas jamais eu deixei de tentar realizar tudo aquilo que o próprio Flamengo, que as minhas raízes me ensinaram. Mas é uma questão, como eu digo, assim, não sei se dá para fazer parâmetro, mas é tipo, você sai de uma cidade e vai trabalhar em outra, você tem que procurar se adaptar, você vai ter que ter regras novas, E eu, dentro do meu conhecimento, da minha experiência, de tudo aquilo que eu vivenciei, eu não consegui me encaixar em nenhum clube. E comecei a me preparar para parar de jogar, cuidar das outras coisas que eu tinha. Mas jamais vou deixar de falar o que é a realidade, o que é a verdade. Entendeu? Rondinelli. E naquela época, a forma de recuperação, o treinamento era diferente, né? E já era encarado realmente o jogador de 30 anos com outros olhos, né? Eu queria também, além de você comentar isso,
a pergunta do Gilson Andrade aqui no nosso Facebook, da importância do técnico Jobert para você, do Jober, ou Jobert, o técnico Jobert. Eu falei com ele há uns 3 meses atrás. Jobert hoje já deve estar com seus 86, 87 anos. Mas uma pessoa assim, sabe, não tenho palavras, adjetivos para qualificar um ser humano como ele. Ele vivenciou tudo aquilo dentro do Flamengo, como atleta, como treinador nosso. Ele tinha uma preocupação conosco, um negócio assim fora de série. Ele comprava do bolso dele uma coisa que, se ele estiver ouvindo, ou se alguém que possa estar ouvindo isso, falar para ele. Ele comprava do bolso dele umas caixas de vitamina chamada Gevral, que após o treino, o Flamengo dava o leite e ele pegava essa vitamina e jogava. E tinha alguns que não gostavam e ele fazia questão. Menino, ele chamava todo mundo, menino, tome Gevral para ficar forte, tem que ficar forte para aguentar o time adversário. Então, olha que contato, olha que convivência que nós tivemos dentro da base do Flamengo. Além de treinador, eu posso chamar ele dessa maneira, ele foi um paizão para todos nós. Para todos os que passaram na mão de Jobert. Tinha os preparadores físicos, Fernando Soares, Jaime Valente, que trabalhavam com ele, mas ele era uma referência como pai. Entende? Então, você veja o que ele ajudou a esse grupo todo da geração Zico a sobressair e virar grandes valores para grandes conquistas, que qual clube que não queria ter um profissional como ele? Ele realmente deixou uma marca impressionante conosco. João Bé da Silva. Vai lá, Mauro. Beleza. Duas observações que eu gostaria de fazer antes de fazer minha pergunta. O interessante como quando a pessoa tem vulto, quando ela tem importância, como é o caso do Rondinelli, né? O Duda falou sobre isso, o próprio André, eu também já mencionei. Você lembra exatamente a hora, o local e as circunstâncias em que você a conheceu. Você não esquece. O Rondi é católico. Um católico, por exemplo, nunca vai esquecer quando conseguiu beijar a mão do Papa. Né? Então, quando a gente está diante do nosso ídolo, a gente lembra exatamente. Você pode não lembrar mais do teu primeiro beijo, não pode lembrar como conheceu sua namorada, mas quando conheceu o Rondinelli, você com certeza vai lembrar. E outra também, que o Rondinelli fala a respeito do entreveiro que ele teve com o Carpegiani dentro de campo, antes dele partir para a área do Vasco, para fazer o gol de cabeça, o mítico gol de cabeça. E ele esqueceu de dizer, né, esqueceu de mencionar quem era o Carpegiani. O Carpegiani já era o Carpegiani, ele não era só o capitão do Flamengo. O Carpegiani, ele tinha sido capitão do Internacional, bicampeão brasileiro, sendo um dos principais jogadores do Internacional. Então, foi esse jogador que chamou a atenção do Rondinelli, que o Rondinelli desobedeceu, ainda bem, para fazer o gol que entrou para a história do clube. Agora, tem uma outra situação, Rondinelli, que muito pouca gente menciona, né? Porque todo mundo, você virou símbolo daquele gol, né? Até falando a respeito, você não esteve, né, na final da Libertadores, embora você também seja campeão por ter participado da campanha e não esteve no Mundial, mas você teve a honra de fazer um gol que tem status de título, né? As pessoas podem não lembrar da volta olímpica, de vocês erguendo a taça, mas com certeza lembram do seu gol diante do Vasco. E teve uma situação que a final do Brasileiro de 1980, que inclusive é motivo de choradeira até hoje, daquele excelente time do Atlético Mineiro, por conta do jogo de volta no Maracanã, da vitória por 3-2, em que o Nunes destruiu a defesa do Atlético Mineiro, mas ninguém lembra da porradaria que foi o jogo de ida. Que você praticamente teve que sair do campo direto para o hospital, teve que fazer cirurgia bucomaxilofacial. Queria que você contasse a respeito disso, porque muita gente diz que o Reinaldo foi caçado pelo Flamengo no jogo de volta no Maracanã, mas não lembra a pancadaria que rolou lá no Mineirão, naquela derrota por 1-0. É verdade. Foi um jogo tenso, um jogo realmente pegado.
Flamengo e Atlético numa final de Brasileiro, ela às vezes extrapola em relação à parte psicológica, né? Porque craque, todos nós sabemos quem estava, Toninho Cerezo, Chicão, saudoso, ex-São Paulo, que era o volante, Reinaldo, Pedrinho Gaúcho, Éder, então Luizinho, e por aí vai. E o Flamengo com Júnior, Zico, Tita, enfim. Só que um jogo desse, ele realmente é tenso. Você provoca. Eu não posso falar que eu nunca fui santo, mas a nível vamos assim, você tentar desestabilizar um atleta psicologicamente na boca é uma coisa. Agora, eu vou lá, o cara está de lado, eu olho o juiz. Uma vez que eu fui tentar fazer isso com o Roberto, quando ele me atiçou, teve um pênalti. Eu fiz um pênalti fora do lance do Roberto, com Flamengo e Vasco, até o saudoso Geraldo depois empatou. O Roberto foi lá, bateu o pênalti. 3 minutos de jogo. 3 minutos de jogo. Campeonato nacional, não era brasileiro. E o Agomar Martins, era um juiz gaúcho, foi lá e pênalti. O Roberto vai lá, 1-0. Mas o jogo do Atlético Mineiro foi nervoso, foi pegado. A única coisa que até hoje, vocês podem ver daí, não sei se vocês têm visão, eu só uso um ponto de ouvido, o outro eu não escuto nada. Foi onde eu perdi a minha audição. Eu vou falar que no dia do jogo, ela foi total. Eu perdi 70% da audição nesse jogo, primeiro jogo da final contra o Atlético lá no Mineirão. Porque o Pedrinho bate o escanteio e o Palhinha, a jogada é essa. Eu achei que tivesse sido o Éder, mas quem viu pela tribuna onde ele estava sentado, e depois me mostra no videotape, foi o presidente Márcio Braga. E quem tinha me pego tinha sido o Palhinha. Porque a hora que bate o escanteio, você está ali todo colado, tentando marcar o atacante, fazendo uma pressão de corpo. E nisso que bate, que você tem que ficar olhando para a bola, eu senti, eu só vi o braço. Quando pega o cotovelo, e aquilo que você falou, eu tive uma fratura de buco maxilofacial, e, na graça de Deus, me lembro até do médico que me fez a cirurgia, doutor Itaí Lessa, foi em frente ao portão 18 do Maracanã, a clínica dele era ali, e ele, a minha mulher, minha esposa atual, a minha esposa hoje, ela, quando às vezes vem isso à tona, a gente relembra. O médico saía e voltava. Ele demorou quase 8 horas de cirurgia, porque ele fazia todo o desenho de amarrar com fio de aço, daqui até aqui. Se eu tomar um soco aqui, eu caio, não sinto nada. É anestesia. Eu perdi todos os nervos que tem daqui, e, enfim, perdi a audição 2 anos depois. Do lado esquerdo, eu não escuto nada. Mas esse jogo, por tudo aquilo que as duas equipes buscavam, ele realmente foi um jogo nervoso, um jogo tomar, tanto que esse que você está falando da final, que o Nunes faz o gol, que ele dá aquele drible desconcertante no Silvestre, lateral direito, aqui foi uma consagração para o nosso artilheiro das decisões. O Nunes se torna o artilheiro das decisões através desse gol fantástico que ele busca. Acho que faltava pouco tempo e o empate favorecia o Atlético Mineiro, né? Mas e que você falou, o jogo de futebol em si, existem as provocações para desestabilizar, ver qual o equilíbrio que possa ter um jogador dentro do campo. Se você comer a isca, irmão, você vai
você vai ficar o Léo, não é? Rondinelli, Faz parte do espetáculo. eram dois timaços, né? Eu até vou passar para o Zé Mauro. Eram dois timaços, Atlético e Flamengo, né? E assim, são gerações que a gente não vê mais tanto, né? Parece que no futebol hoje, mas eu queria te passar aí, Zé Mauro, para você poder fazer a sua pergunta também para o Rondinelli. O Rondinelli hoje, né, Rondinelli? Se você trabalha no Flamengo, você acha que trabalha na divisão de base do Flamengo? Não, eu não tenho vínculo nenhum. Eu tenho amizades no clube, eu tenho meus negócios no interior de São Paulo, que meu filho administra, uma escolinha de futebol, ele mexe com combustível lá, posto de gasolina, na graça de Deus, restaurante, tudo aquilo que o futebol pôde me proporcionar, a gente fez tudo catadinho, certinho, para a gente ter uma vida, graças a Deus, sossegada, sem problema algum. A vida está difícil, tá, mas se você souber levá-la, souber colocá-la, cada item no seu devido lugar e ser sabedor de tudo aquilo que você se propôs administrar, você toca teu barco direitinho. Não precisamos de muita coisa para passar por aqui, não. A humildade do nosso Rondinelli, né, Zé Mauro? Sem dúvida. O Rondi sempre foi exemplo, né? Mas então, parece que você estava adivinhando que ia me passar a bola aí para fazer a pergunta ao nosso Deus da raça. Eu queria pegar a carona na pergunta do meu xará Mauro e fazendo um link desse jogo de 78, do gol de cabeça, com a final contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, me lembro bem desse jogo. Eu queria fazer a pergunta para o Rondinelli no seguinte sentido. Rondinelli, eu não me lembro, sinceramente, dessa dura que você acabou de narrar para a gente, que levou do Carpegiani, que era o capitão do Flamengo em 78. Agora, eu me lembro bem de uma outra dura assim, histórica desse jogo de 80, já do segundo jogo no Maracanã. Essa que o Carpegiani te deu, foi maior ou menor do que a dura que o Zico deu no Júlio César Uri Geller nesse jogo contra o Atlético em 80, que ele perde uma bola e o Atlético Mineiro quase faz o gol, e parece que as câmeras todas fecham em Zico, ele dá uma dura assim, histórica, monumental no Uri Geller. Foi menor ou maior? Diz aí pra gente. Eu acho que é semelhante, entendeu, doutor? É uma coisa que você vê, o grupo era tão coeso, o grupo se respeitava tanto, que a gente tinha o privilégio de, numa segunda-feira, após um jogo de sábado e domingo, a gente tinha uma segunda-feira de folga. Os palavrões ocorriam entre nós, mas era tudo de atenção, porque qual a pessoa que não fica, às vezes, nervosa e solta um palavrão sem que possa ser ofensivo? A gente precisa saber trabalhar isso. Mas esse esculacho que o Zico deu, eu também já recebi, entende? Agora, o importante da convivência, a maneira como nós fomos criados, porque o Júlio César, Adílio, Andrade já é uma outra geração, que vem 3, 4 anos depois da nossa. E a nossa é eu, Júnior, Cantarelli, Jaime, zagueiro, o Dudu, irmão de Pio. Então, aí depois é que vem essa outra geração. Então, aquele respeito mútuo que se constrói, isso é levado para dentro do campo. Agora, e dentro do campo, como eu já falei anteriormente, se tiver muito mimimi, filhinho, vai botar um livrinho debaixo do braço e foi estudar, porque não vai fazer parte do contexto. Mas que o futebol exige, de vez em quando, esses esculachos até para acordar, porque, de repente, você entra dentro do jogo totalmente disperso, sem estar concentrado, pensando na namorada. Não. O negócio aqui é 90 minutos focado naquilo que a gente tem que realizar. E isso era uma proposta de tudo aquilo que eu tenho certeza, viu, doutor, a todos que estão aí, acho que
que estão nos assistindo. Nada é por acaso, porque de tudo aquilo que a gente sofreu profissionalmente, e na base a gente levou grandes conquistas, fomos campeões, bicampeões de juvenis e tal, mas depois de todos os dissabores que nós tivemos em 76, 77, nós já tínhamos sido com o Jobé campeão carioca de 74. Eu ficava no banco, o Jaime jogava, já tinha um alento em relação a esse grupo ser vitorioso. Aí você pega e sofre naqueles 76, 77. Eu tenho certeza que vocês estão no comando. Se a gente perde o terceiro campeonato da sequência, que foi 76, 77, 72, pode mandar embora. Se a gente perde 78, vocês são tudo pé frio, irmão. Vai embora. 3 anos seguidos perder para o mesmo time? Ou é mentira minha? Você pode procurar outro caminho. Mas aquilo ali, nós fomos realmente abençoados e tivemos todo o crédito para chegar um ano depois. O Flamengo chegou. Por quê? Por mérito, por luta, por insistência. Era treino de manhã e de tarde, full time, aonde você via as suas deficiências. Chegava lá, professor Francalassi, saudoso, o professor Coutinho, capitão Coutinho, saudoso. Pô, eu estou precisando ir treinar na caixa de areia, estou com o passe meio ruim, vai lá para o paredão, vai lá e bate. Entendeu? Então, todos, inclusive nessa colocação e nessa pergunta que o senhor fez, valia a pena, sim, ter os esculares dentro do campo, senão a gente deixava a coisa rolar. Sabe, a aceitação, coisa que a gente não pode ter em esporte coletivo, é uma conformidade, coisa né? Tem que chamar a atenção de um e ser chamada a sua atenção também. Eu acho que isso é o contexto, é a grande vitória. A grande conquista, ela só vem depois das derrotas que você sofre. Você cresce nas derrotas, porque a vitória você acomoda. Você não tira, não tem nada bonito. Vamos tentar aperfeiçoar cada vez mais. Por que Jorge Jesus tem esse grupo hoje, todo ele na mão dele? E ele cobra. Não se conforma, né, hoje? Você vê, não sei o que, fica lá na beirada do campo, ele faz todo mundo ficar ligado no jogo. Ou é mentira? Pode ver a reação que os jogadores... E foi difícil, hein, para ele ter esse grupo na mão. Que olha a mentalidade dos jogadores que tem hoje, o que eles ganham, eles te dão a resposta na hora. Você vai me chamar atenção, Eduardo? Você vai me chamar atenção? Meu irmão, você viu qual é a folha de pagamento minha? Cala a boca aí, cara. Aí vem um treinador lá da Europa, não sei o quê, ganha. E você ganha 2, eu ganho 1,5. Eu me chamo atenção de quê? Ele enquadrou todo mundo. Aqui, ó, esse time aqui é para ser campeão, isso aqui eu quero você. E está aí, é o Flamengo de hoje. Daquela que nos faz relembrar a geração Márcio Braga, a geração Cláudio Coutinho, a geração Zico. Nós queremos ganhar. Rondinelli, eu acho que essa explicação que você nos passou aí, eu acho que assim, fundamenta bem o comprometimento que tinha esse grupo da sua geração, né? E fez com que o clube se mantivesse no auge. O que o senhor disse aí que é muito difícil, né? Se manter, chegar lá em cima e se manter, fez o clube se manter no alto até 83, quando ganhou então o tricampeonato já com essa nova geração, né? Que é o que o senhor se referiu, em cima do Santos no Maracanã, um jogo de 3-0, né? Eu acho que isso exemplifica bem, justifica bem esse comprometimento desse grupo. É verdade, doutor, porque você veja bem, se todos, eu lá atrás eu fiz um comentário em relação a exemplos que a gente tem que colher de gestores, de tudo. O Vasco da Gama é considerado a segunda maior torcida do Brasil, junto com o Corinthians, depois do Flamengo. Por que não se seguem exemplos como é o do Flamengo?
Daqui a pouco o Flamengo vai ficar sobrando. Administrativamente. Não, estou dizendo. Já está sobrando, né? Já está na sobra, mas estou dizendo, mas se deixar, aí o que vai acontecer? Eles vão desmanchar. Acaba uma história, né? Acaba uma história, né, Rondinelli? Exatamente. O Vasco tem história, Botafogo tem história, Fluminense tem história. Aquele seu gol em 78 tem significado pela história do Vasco também, né? Daqueles duelos de enfrentar Roberto, de enfrentar aquele timaço com o Leão, com o Abel e tantos outros jogadores, né? Sabe, às vezes me vem na mente, esse meu nome é sobrenome de minha mãe, saudosa mãe. Segundo no patrimônio histórico, são quase 30 mil nomes. 1000 nomes por nome próprio. É Rondinelli com L, Rondinelli, 2 L's e E. O meu nome é Rondinelli, eu sou descendente de italiano, por pai dos meus avós, por pai de mãe. E isso daí é gratificante. Entendeu? Eu vou aqui em Cabo Frio, na casa de um compadre meu, que eu levei o filhinho dele lá no CFZ do Zico. Eu falei, Zico, pô, tu vai quebrar essa aí. O cara está querendo fazer um aniversário de 1 ano aí do garoto, não sei o quê e tal. Não, pode vir, nós jogamos de quarta-feira aqui o futebolzinho que tem, a turma dele lá de quarta-feira e tal. Ele, vamos lá. Ô, Renato, vamos lá. Chega lá, lógico, o Renato já tinha me falado do nome do garoto. Aí eu disse, pô, mas qual que é o nome do garoto? Pergunta aí pro pai dele. O garotinho está aqui, ó. O nome do garoto é Arthur Rondinelli. Vocês estão tudo loucos, cara. Vocês estão pirados. Rondinelli. André, vai lá, André. Ô, Duda, deixa eu só fazer um registro aqui para o Rondinelli. Vai lá, por favor. Rondinelli, a torcida do Flamengo trabalha em Minas Gerais, como eu disse no início do programa, ou fora do início do programa, a gente já estava conversando fora do ar, talvez, há 26 anos. E a torcida do Flamengo é gigantesca em Minas Gerais, né? É enorme lá. E olha só, já rodei durante todo esse tempo por várias regiões do estado, que é enorme, né? E a quantidade de Rondinelli que eu já vi por lá é uma coisa assim, registrada nos anos 80, é uma coisa absurda. Realmente virou um slogan esse nome, Rondinelli. Olha, eu vou contar um detalhezinho se eu tiver com tempo. Por favor. Eu fui com um amigo meu em Muriaé. Chegou lá em Muriaé, ele falou assim, não, tem que visitar minha irmã no hospital, que ela está internada, e essa para mim foi a gota, né? Que eu falei, ô Landes, eu não vou subir, você vai lá, visita sua irmã e tal, e eu estou aqui te esperando na recepção. Landes, você só já vai levar bactéria lá para dentro, ou se você sair, você vai trazer. Eu sou meio sistemático essas coisas, até em respeito ao doente, entendeu? Aí ele, não sei o quê, demorou uns 20 minutos, ele desceu. Tu vai ter que subir. Eu não vou subir, cara. Você vai ter que subir. Você tem que ir lá para você ver quem que está lá dentro do quarto. Não é possível. Não, paga isso para lá, vamos embora, está na hora de ir embora, vamos embora. Rapaz, você vai ter que ir lá. Eu já falei com o médico está te esperando na porta, você vai lá. Aí, tá bom, mas bate, saiu e vamos embora. Quando chegamos lá no hospital, no quarto da irmã dele, tinham mais 2 pacientes, aí sai uma menina de uma outra sala, aí ela vem, ele bateu boca com ela e disse, você tá pensando o quê? Meu pai é um louco mesmo, nunca vi meu pai, parece maluco. Onde se viu botar o nome de Rondinelli em mulher? Aí, agora quem quer entrar e te dar um abraço, eu.
Aí a outra enfermeira que estava falou assim, vem aqui, ó o crachá dela, ó o crachá dela. Aí eu falei, eu tive que ir lá juro por Deus, gente. Hoje ela está em São José dos Campos, ela é enfermeira padrão de hospital, ela mora em São José dos Campos, a gente se fala pelo zap. Aí ela pegou e falou assim, o que eu tive que fazer no cartão? Eu tive que levar o meu nome lá, porque Rondinelli dá nome de homem, LLI. Aí o Y te dá uma outra conotação de ser feminino, né? Aí a explicação do cartório. Aí ela, deixa eu olhar. Aí eu olhei lá no crachá dela, Rondinelli com Y. Eu gostei, mas que meu pai é louco, meu pai é louco. Aí, André, que coisa linda essa história. Essa foi muito engraçada. Vai lá, André, por favor, faz essa pergunta. O Deus da Raça tá dando um show aqui pra gente. Bacana demais as histórias. Só voltando aqui um pouquinho a 80, um dado sobre 1980, que a gente está prestes a completar 40 anos desse nosso título, né? E eu digo por quê? Porque no dia 1º de junho de 1980, por volta de 6 da manhã, esse que vos fala estava nascendo e na parte da tarde o Flamengo foi campeão brasileiro. E o meu pai é algumas das pessoas que estão aqui nessa live, Rondinelli, conhece meu pai, o Maurinho e o Duda. Meu pai é um grande tricolor e eu falo para ele, cara, você foi muito, sei lá, acho que você foi muito incompetente. Ou, sei lá, me deixou muito em paz para poder definir. Eu tive uma grande influência do meu padrinho para me tornar rubro-negro e não tem mais jeito. Depois que você tem esse contato, esses batismos aí que a gente já falou, que o Mauro já falou também aí dos batismos, não tem jeito. Quando você é batizado, você não tem mais como voltar atrás, né? E aí, só para falar um pouquinho das pesquisas que eu já tinha feito sobre a sua carreira, Rondi, só para saber se eu estou certo, se eu estou errado, só para você narrar um pouquinho como é que foi isso, até para os torcedores dos outros times que estão acompanhando a gente agora, tricolores, vascaínos, botafoguenses e até dos times considerados menores, né, mas que naquela época tinham um protagonismo diferente do que tem hoje, né, dentro do futebol carioca. Você, pelo que eu pesquisei, não sei se eu estou errado, você também passou pelo Vasco, você também jogou pelo Vasco e encerrou a carreira no Bom Sucesso. Não sei se seria isso, se estiver errado você me corrige. E me diz aí como é que foram essas passagens aí também pelo Vasco, o grande, maior rival do Flamengo, e naquela época você sendo emblemático no gol de 78. Atlético Paranaense também, não foi onde, né? Atlético Paranaense também? Então, eu vou fazer a minha saída do Flamengo para o Corinthians. Do Corinthians, eu retornei ao Rio de Janeiro, voltando ao Vasco da Gama. Do Vasco da Gama, eu fui para o Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense, eu voltei para o Vasco, que eu tinha um empréstimo do Vasco ao Atlético. E de lá do Vasco, eu fui, que o nosso saudoso Calçada, ele fez um encaminhamento, e seria até interessante eu ter vivido lá um pouco, mas pelos filhos serem pequenos, não conseguiram adaptação, eu fiquei quase 2 meses na Ilha da Madeira, na terra do Cristiano Ronaldo. Jogar no Nacional? Não, Marítimo da Ilha da Madeira. Então, eu fiquei 2 meses ali, já adaptado, tudo, para levar uma vida legal lá. Mas os problemas de família e adaptação das crianças não foi possível. Dali eu voltei já para encerrar, para parar. E eu já estava com tudo já encaminhado para Cabo Frio. Quando eu chego aqui, encontrei um empresário e, porra, você está parando... Eu já estava com meus 32 anos, 31 para 32, já com coisa de parar. Aí esse empresário falou assim, por que tu vai parar, cara? Tu tá novo, tal, zagueiro, joga ali, orientando, não sei o quê. Vamos lá para o Paysandu. Quem está lá de treinador é o Carlos Alberto Zanata Mato, que é meu conterrâneo, São José do Rio Pardo. O Zanata, famoso Zanata, né? Aí jogou no Vasco, jogou no Vasco e no Flamengo. Vasco, ele começou no Flamengo, ele saiu na mesma situação que eu. Fez toda a base no Flamengo e depois saiu do Flamengo e foi jogar no Vasco. E nisso, eu fui para lá. Chegou lá, eu já estava com um negócio assim, não, assim,
2 meses também de adaptação. Ah, não, chega, eu vou parar. Não dá mais, chega. Aí acertei com o gerente, fiz o que tinha que fazer, voltei. Aí estou em Cabo Frio. Aparece uma turma lá de Goiás. Você pode buscar aí. Depois eu joguei no Goiânia, fizemos um belo campeonato. Aí eu inventei o trampo, que eu peguei uma molecada boa pra caramba lá. A gente chegou lá. Se fosse ponto corrido, o Goiânia era campeão goianiense. Aí fizemos um belo campeonato. Inclusive, até naquele ano, em 86, toda a equipe de base do Goiânia, que muitos jogadores foram feitos ali, Rubinho foi para o São Paulo, Cacau foi jogar no São Paulo ponta direita, o Fagundes foi jogar no Goiás. Todos eles, toda a garotada de 21, 22 anos, pelo campeonato que a gente fez, todos eles se consagraram e para grandes patamares. E depois dali, por esse campeonato, o Goiás resolveu me levar para lá. Aí joguei mais 6 meses no Goiás, foi quando eu encerrei a carreira e a minha trajetória foi exatamente essa. Rondinelli, eu fico assim, não tem como a gente fazer uma associação do futebol de hoje com o de antigamente. Antigamente tinha muito craque, você tinha pelo menos 8 camisas 10 de alto nível, você tinha centroavantes maravilhosos, Cláudio Adão, Edmar, meio de campo maravilhoso, assim, né? O futebol caiu de nível, Rondinelli? Você acha que o futebol baixou um pouco o nível dos jogadores, embora a gente veja um time do Flamengo lindo, maravilhoso, com jogadores muito bons, muito bem montados, mas a gente vê times desarticulados, com jogadores assim, com uma técnica nem tanto apurada. E você pegou o Zico desde o comecinho ali, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu vejo o seguinte, a gente analisar o futebol de hoje, eu sou muito prático. Não vai ser mais como foi na nossa época, um jogador ficar 10, 15, 20 anos num clube. Que na minha concepção de tudo que acontece hoje, o Flamengo ele tem uma estrutura, ele montou uma estrutura para, hoje, ele fazer jogadores na base, não é? Lá da sub-10, sub-12, sub-13, enfim, lá da base, aí é onde ele... Só que esses jogadores, você pode ver, eles já com 17, 18 anos, foi o caso do Vinícius Júnior, foi o caso do Paquetá, eles já estavam negociados. Quando você completar 19 anos, você já pode ir embora. Então, no meu conceito de, por exemplo, esses atletas que mostram para a gente qualidade, eles vão ficar em pouco tempo aqui. Você pode ver um tal de Paulinho também, que era base do Vasco, quando teve oportunidade, vai embora. Você pode ver esse Pedrinho que joga no Corinthians, já vai embora. Então, no meu conceito, a gente tem que ficar muito bem preparado para administrar esse tipo de negócio, porque o futebol, ele virou um balcão de negócios. Hoje, e meio de subsistência dos times brasileiros, né? Mas pode-se até virar isso. Você pode ver que na Europa eles negociam jogadores por valores vultuosos, entendeu? Mas aqui no Brasil a gente tem que se estruturar como é hoje a situação do Flamengo. Vamos pegar o Flamengo como exemplo de toda a gestão anterior que passou através do Bandeira de Melo. Ele fez uma negociata assim memorável em relação a funcionário, a ex-atleta que passou lá. O Flamengo passou a ter credibilidade hoje de negócio.
na sua parte financeira, administrativamente. Se você for aprofundar, o Landim, com todo o mérito, está dando sequência a esse trabalho, juntamente com os gestores que lá estão, na contratação de jogadores com valores que nenhum acima, né? pode, acima daquilo que a gente pensa, mas, entendeu? Vamos falar como se não tivesse acontecido a pandemia. O Flamengo hoje é um caixa muito forte, na minha opinião, e por 3, 4 vezes que eu tive com o Bandeira de Melo, pela administração que ele sempre... né? Pô, aqui é complicado, não sei o quê. Estou falando no sentido de eu tenho que pagar funcionário que entrou na justiça, eu tenho que pagar o Vampeta, eu tenho que pagar o Júnior, que trabalhou de diretor aqui, os caras não acertaram. Pô, então ele tinha que fazer a escolha dele. A escolha dele é o quê? Eu vou para ganhar título ou eu vou ser achincalhado, tipo... O Vampeta fala até hoje isso, não é? Não tem a piadinha do Vampeta? Se eu finge que me paga, eu finjo que jogo. Agora, a coisa inverteu. Agora, a coisa está toda ela bem alicerçada, aonde o Flamengo, na minha modesta opinião, pela força e por tudo, se tiver... Esquece a pandemia. Esquece que a gente... Vamos falar no sentido do Flamengo tá no Campeonato Brasileiro, no Carioca, está na ponta, vai começar o Brasileiro, enfim. Ele faz proposta hoje para Cristiano Ronaldo, faz proposta para Messi. Ele tem hoje o caixa todo arrumado. Olha as empresas que estão aliadas a ele, o Adidas, esse banco BBS02 aí, algumas outras multinacionais. Quem que não quer estampar na camisa do Dr. Maurinho ali uma marca? Entende? Então, na minha opinião, futebol, hoje, ele mudou a característica, né, Rogério? Totalmente. Você acha jogadores de qualidade, sim, viu, Eduardo? Você acha. Só que 17, 18 anos, tchau, vamos fazer dinheiro, fazer dinheiro. Rondinelli, deixa eu falar com vocês. Eu queria aqui só mandar um abraçozinho para o Jair Amaral novamente. Tá mandando um abraço para você aqui pelo nosso Facebook, agradecendo a ele por esse momento indescritível para a nossa TV interior. O Juraci Vieira tá mandando um abraço para o André, que foi companheiro dele no esporte, na Rádio AM, né? E o Leonardo Lubanco tá falando que você é o Deus da raça, nosso presidente da Embaixada de Cantagalo. Rondinelli, a gente já são 10:09, eu não quero abusar de você. Eu queria que a gente fizesse uma última rodadinha, mas bate pronto. O Maurinho e o André de bate pronto, só para a gente poder finalizar nossa conversa, tá? Pode ser? Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá, Mauro. Vamos lá, bate pronto para a gente poder finalizar com o nosso grande Deus da raça, o nosso querido Rondinelli. Beleza, Duda. Mandar um abração para Jairo, é um parceiraço que eu tenho aí em Cordeiro, a todo o pessoal da região, a toda a nação rubro-negra, a todos aqueles que estão no TV Interior, é isso? Nos acompanhando no canal, na TV Interior. E, entendeu? Senão a gente acaba esquecendo. E agradecer de coração esse papo, essa descontração. O Rondinelli fala muito, imagina dentro do campo, hein? Fala, cara. Faz a pergunta, eu não dou mais chance para você responder. Para perguntar. Valeu, um forte abraço aí para a galera toda que nos acompanhou aí. Então, Rondi, ainda bem que o Duda pode propiciar isso, porque eu queria muito fazer essa pergunta para você, mas acho até que seria um pouco muito pesado fazer essa pergunta logo de início, até porque você tem muitas outras histórias muito interessantes para contar para a gente, mas com uma excelente performance, até pegando o gancho naquilo que a gente já vinha falando, com a excelente performance do ano passado, acabaram se tornando inevitáveis comparações do time de 2019 com aquele time de 81, do qual você fez parte, embora você não tenha terminado a temporada no Flamengo, mas você começou 81 no time do Flamengo. E muita gente fazendo as suas comparações. Eu tenho a minha opinião,
de que o time de 81 não tem como comparar com nenhum outro time da história do Flamengo, né? O Flamengo de 81 só pode ser comparado com o Santos de Pelé, Botafogo de Garrincha, Barcelona do Cruyff e por aí vai. O Bayern do Beckenbauer, porque aquele time, além de ter a excelência, né? Aquele time, ele era o melhor de sua época, tendo vários outros grandes times em sua época. O Flamengo foi o melhor em cima, talvez o melhor Atlético Mineiro da história, do melhor Vasco da história, do melhor Fluminense da história, e por aí vai. E esse time do Flamengo, embora seja um time de muita qualidade, você tem hoje 3 times que podem bater de frente com o Flamengo, que são Palmeiras e Grêmio. Talvez o Santos, mas um pouco mais desarrumado fora de campo, do ponto de vista... Não vou te botar nessa saia justa de te perguntar qual é o melhor, né? Mas como é que você vê essas comparações? E já fazendo um gancho, né? Muito se fala do protagonismo do Gabigol, do Gabriel Barbosa, elevado ao status de ídolo pelo Flamengo, não somente pelos gols decisivos, né, e os muitos gols de 2019, mas por ter uma identificação com a torcida do Flamengo, principalmente com a torcida infantil. Mas você, que é um ídolo, um dos maiores da história do Flamengo, você vê no Gabigol, vê no Gabriel Barbosa, potencial para se tornar, ou já sendo ídolo da torcida, já sendo um ídolo do Flamengo? Olha, eu vou ser bem franco para você. São épocas distintas. Eu acho que toda a história que uma geração escreve, ela jamais será apagada. A gente lembra que, quando a gente passou a iniciar a nossa história no Flamengo, a gente recordou de histórias de ex-atletas, de Modesto Bria, de Valido, ex-atletas de tricampeonato de 43, 44, 45, correto? Então, todo... 42, 43 e 44. 42, 43, 44, né? Eu diferenciei aí nos anos. Mas, voltando a te responder, eu sou muito lógico no sentido do momento que você viveu. Agora, esse momento que o Gabigol vive hoje, as atitudes que ele tem, foi muito emocionante aquela atitude dele com o garoto. Se não me engano, não sei se foi na Libertadores ou no Mundial, que ele abraça o garoto, dá a camisa para o garoto, dá a chuteira. Foi na Libertadores agora. Foi na Libertadores, né? Isso, lá em Barranquilha. Então, ele está escrevendo, e tomara que esteja fazendo a coisa muito bem orientado, porque ele tem aquela coisa, o modo dele comemorar com os 2 dedos nas costas, apontando, hoje tem gol do Gabigol. Então, esse momento é só ele que tem que viver e dar esse respeito ao torcedor para idolatrá-lo. Eu acho que isso é fundamental no grande ídolo. Há um mês atrás, foi feita uma enquete por jornalistas. O Zico é considerado o maior ídolo da nação rubro-negra em toda a história do Flamengo. Agora, eu estou dizendo porque veio depois dele o Júnior, depois o Leandro. E eles fizeram 30 nomes. Pô, cara, eu estou lá. Aí apareceu o Valido, apareceu o Zagallo. Aí eu estou no meio dessa galera de 30, entre os 18. Eu sou o 18º. Cara, mas eu já ouvi falar que passou tantos jogadores de nome. Ó, tem um que não foi, eu vou citar para você que eu fiz um baita de um respeito. Ele me ensinou a ser um pouco mais tranquilo, a não ser tão afoito. Vocês ouviram falar, o doutor deve ter ouvido falar da história, Reis, o Paraguai, que jogou no Flamengo, fez uma história maravilhosa. Campeão carioca de 72. Querido, ele não está nos 30, porque deve ter uma série de como é que fala?
quantos jogos, quantos campeonatos, entende? Agora, vamos lá, Gabigol, ele está escrevendo e fazendo uma história que, tomara a Deus, seja louvável como todos aqueles que passaram nas suas épocas e fizeram a história. Entende? Eu acho que a porta está aberta para todo mundo. Que cada um faça, que se dedique da melhor maneira, profissionalmente, porque 2 coisas eu aprendi que a gente vai deixar na vida. É a saudade e a história que você escreveu. Não é? Se a gente, amanhã ou depois, nós não vamos fazer mais parte Ninguém dessa apaga, vida. né, Rondinelli? Eu acho que o que vale é honrar seu nome enquanto você estiver fazendo suas coisas, fazendo seus negócios. Mas 2 palavrinhas que vão ficar é a história que você escreveu e a saudade que vai ser eterna se todo mundo lembrar de coisas boas, do que você deixou semeado para que os filhos, os amigos colham para uma vida futura brilhante. Vai lá, Maurinho. Então, Duda, bate pronto aqui, de zagueiro para zagueiro, que eu fui zagueiro também, Ronde. Tentei, né? Tentei. Então, bate pronto, mudando um pouquinho aqui de Flamengo, ampliando um pouquinho o nosso horizonte, o nosso cenário aí. Seleção brasileira. Te agrada a seleção atual e comando de Tite? Acha que ainda pode tirar mais ou proporcionar mais à seleção brasileira? Doutor, eu, sinceramente, sou bem franco. A gente, às vezes, vê o jogo, acompanha, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Pelo palavreado que se usa hoje, eles vêm falar algumas palavras. Eu tenho que usar um termo de ideologia hoje. Me fugiu até a palavra que eu ia. São métodos que eles usam que o Gilmar Popoca, que foi campeão de juniores, tem que usar metodologia. Se você não usar a metodologia que é imposta pelo futebol hoje, você esquece. Em se tratando de seleção brasileira, me desculpe, mas é uma posição minha. Eu sou um torcedor que eu posso fazer minhas críticas. O palavreado que o Tite fala para jogadores humildes, eles podem estar jogando na Europa, pode estar jogando. Fala lá, meu amigo, a bola é bola. Não sei o quê, terceiro, como é que é? A marcação alta, marcação baixa, marcação média. Externos. Vai jogar basquete, meu irmão. O cara dorme, né, Rondinelli? Viaja na maioria. Usava o português claro, né, Rondi? Tele Santana, Oswaldo Brandão. Meu irmão, é bola, bola, búlica. Para! Porque... E corre, menino. E corre, porque senão o bicho pega, né? Então, ô Rondinelli, me desculpa, mas eu vou falar uma coisa para você. Até o palavreado, quando as pessoas, às vezes, eu me aprofundo, eu falo assim, peraí, qual a metragem do campo de comprimento? Qual a metragem de largura? Por acaso, o gol veio parar aqui no meio-campo? A bandeira de córner saiu do lugar dela e foi parar lá no pênalti? A marca de pênalti mudou de posição? O semicírculo da entrada da área, o círculo central mudou? Cara, os caras mudam o vocabulário, uma coisa que de nada das 4 linhas e do material que se usa para jogar futebol, ele é o mesmo. A chuteira é chuteira, calção é calção. Agora, você quer curtir no ser humano um palavreado que, me desculpe, mas a gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter essa inteligência
que certas palavras tem atleta que não vai nem pescar, meu irmão. A maioria dos jogadores nossos não tem primário, cara. Pô, porque o futebol te dá oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas o palavreado que certos treinadores colocam hoje, eu prefiro 1000 vezes, com todo o respeito que eu tenho aos treinadores aqui no Brasil. Essa loucura do Jorge Jesus, meu irmão, ele vai à loucura, cara. Ele bota todo mundo para correr, vamos lá, meu irmão. Ele faz junto com os jogadores, ele treina junto com... O cara tem 66 anos, 67 anos. Entendeu? A gente tem que fazer o arroz com feijão, cara. Agora, os craques, deixam eles que eles resolvem. Pau é pau, pedra é pedra, né, Rondinelli? Vai lá, André. Eu também, Rondinelli, André. Só para falar, Rondinelli, eu não tenho muita paciência para essa seleção, não. Eu gosto do Flamengo. Vamos lá, André. Pois é, tá, já rubro-negrada hoje, a seleção do rubro-negro é o Flamengo, se tornou, porque realmente eu assisti a seleção, ficou um pouco entediante. Eu acho que a nossa carência, às vezes, Rondi, em cima do que você está dizendo, talvez de ídolos, de referência, algumas referências, tem deixado a gente um pouco descrente do que o Tite pode fazer pela seleção. Essa descrença já vinha aí quando surge o Jorge Jesus, com esse jeito dele, mas aí que é um dado interessante, assim, você falando do linguajar do futebol, da coisa que deve ter ali dentro do vestiário, não sei será que o Tite é daquela forma que ele está de frente para as câmeras, ele é também dentro do vestiário, que aí é um linguajar muito, muito rebuscado, realmente, né? Eu acho que o futebol talvez seja um pouco mais simples, mas tem uma coisa de conceito, né? E o Jorge Jesus tem um pouco disso, que ele vem da Europa e ele já falou sobre isso em várias... De traduzir o jogo de uma forma diferente, mais compacto, mais coeso, se defendendo, atacando todo mundo junto, um time mais solidário. Ele na frente das câmeras não é tão polido, não tem tanta paciência quanto o Tite tem para explicar todas as táticas, todas as movimentações que o jogador tem que fazer e etc. E a pergunta sobre a seleção brasileira do Maurinho, eu vou pegar esse gancho e vou só perguntar para ti da sua carreira. Você teve passagem pela seleção, pelo que eu pesquisei, e queria saber como é que foram essas passagens, como é que se deu, quais eram os zagueiros ali da época que você disputava a posição, digamos assim. Bem, eu, na minha passagem pela seleção, eu sempre soube que uma das maiores conquistas de um atleta, né, se falando nessa profissão de jogar futebol, é você ser lembrado por uma seleção brasileira. E o mais importante dentro do conceito que eu sempre tive é que eu peguei, quando convocado pelo Cláudio Coutinho, nas eliminatórias da Copa do Mundo para a Argentina, que foi em Cali, na Colômbia, eu participei desse grupo, era Leão, goleiro, Oscar, Amaral, Polozzi, tinha o Luiz Pereira, que estava, acho que, se não me engano, no topo da carreira dele, baita de um zagueiro. Então, eu tinha consciência que eu fui convocado entre os melhores jogadores, entre os melhores zagueiros daquele momento, daquela época. Então, isso, para mim, já foi a minha realização, mas consciente de que tinha ainda outros zagueiros que estavam na mesma condição que eu. Mas, naquele momento, eu fiz parte desse grupo porque eu vinha como o destaque. Eu ganhei a bola de prata de 78 do Campeonato Nacional, na época falava-se nacional, né? Não era Campeonato Brasileiro, se não me engano ainda. Então, tudo isso fez com que eu me honrasse. Agora, participei de 5 jogos amistosos, nunca joguei um jogo oficial de Copa do Mundo. Fiz uma zaga com o Edinho, depois tendo a confirmação, isso que eu deixo bem claro, na saída de Cláudio Coutinho da seleção, assume o Tele Santana,
depois vai para a Copa do Mundo de 82, né? E eu fui convocado por 2 vezes pelo Tele Santana. Eu e a Jim fazendo uma zaga para jogar contra o Bavi, lá em Vitória. A gente até empatou lá 1-1. Então, não foi só o meu treinador que estava mostrando e vendo que o Rondinelli tinha condições. Só nessa de eu ter sido convocado pelo Tele Santana, aquilo para mim já foi uma confirmação de que alguma coisa eu teria mostrado para um treinador diferente que eu poderia fazer parte de uma seleção. Isso para mim já é uma consagração em tudo aquilo que eu demonstrei dentro da minha carreira. Isso para mim já é uma realização. Bacana. Rondinelli, vou te falar uma coisa, é que eu te falei que no começo da entrevista que se a gente pudesse ficava até meia-noite, né? Porque é muita pergunta, muita história. Eu só queria um pitacozinho seu só para encerrar, porque assim, para mim, minha humilde opinião, depois de Pelé, o maior jogador da história para mim foi Zico. E eu tenho vários argumentos que eu poderia falar. Para mim, ele jogou mais do que o Maradona. Porque o Maradona foi brilhante de 85 a 88 ali, mas até 90. Mas o Zico tem uma carreira, era de cabeça, de esquerda, de falta, de tudo quanto é jeito, de jogo, tudo. O Messi tá chegando, já chegou, ou não se compara, dentro desse ambiente aí. O Zico, Maradona, que para mim o Zico foi maior do que o Maradona, foi melhor. E o Messi, você acha que se encaixa nessa comparação? Olha, eu vou falar uma coisa, são jogadores de qualidade, mas eu não posso, jamais eu vou me negar a tudo aquilo que eu conheci do Galinho, entendeu? Desde da base, e ele culminando para abrir o mercado da bola no Japão, como foi Pelé nos Estados Unidos. Cara, não sei, entendeu? Não tem mais argumento para o Zico. O Zico ele foi para o Japão evoluir o futebol no Japão após a saída dele. Ele até hoje tem negócio no Japão, ele até hoje trabalha como diretor técnico do Kashima Antlers, entendeu? Para mim, na minha modesta opinião, mais uma vez, mas é uma opinião concreta com quem eu convivi. Eu fui muitas vezes levado pelo meu avô para ver o Pelé jogar em São Paulo, jogar na Vila Belmiro. Meu avô ele era palmeirense, mas adorava ver o Negão jogar, entendeu? Então ele me levava para com tudo que os outros jogadores que foi citado, Messi, Maradona, amigo, o que Zico fez, eu vi Zico fazer, eu não, entendeu? Para mim, não... depois de Pelé, é Zico para mim, em tudo. A bola, tudo aquilo que eu já falei lá no começo, como pai de família, como profissional, como cidadão, como homem. É um coração maravilhoso, é uma coisa diferente, é um ser humano diferenciado. Rondinelli, muito obrigado. Queria agradecer a presença do André Loibos, do José Mauro, do Mauro Santana. Eu não posso mais tomar seu tempo, porque você até extrapolamos um pouquinho daquilo que a gente tinha combinado. Só queria te agradecer muito, Rondinelli, novamente ao Jair Amaral por ter possibilitado isso. E que você deixasse o seu recado final aí para quem está nos assistindo. Muito obrigado, Rondinelli. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a vocês, ao doutor Marinho, ao Mauro, ao André, a você, Eduardo, ao nosso querido Jairo, que fez o contato, a todo o pessoal que nos acompanhou. Desejar a todos uma boa noite, que você continue fazendo esse sucesso na sua TV interior. E se cuidem, gente.
isso vai passar e a gente vai voltar dentro das normalidades aí. Papai do céu vai nos abençoar. Um beijo no coração de todos vocês e principalmente dessa nação rubro-negra maravilhosa. Meu boa noite a todos. Estamos te esperando aqui na região, Rondinelli. Um grande abraço a todos, André, Maurinho. Mauro, muito obrigado. Não vou nem ter tempo de deixar umas considerações finais. Queria agradecer vocês. TV Interior, sua segunda casa é aqui. Muito obrigado.